Quando eu falo que o dinheiro não resolve, eu tô querendo dizer que o dinheiro é uma distração e faz com que as pessoas pensem que quando e se tiver dinheiro as coisas vão se resolver. E aí esconde um monte de camada que talvez as pessoas ou não foram ensinadas ou preferem não pensar, né? Então, qual camada? Dos relacionamentos, né? Que quando eu falo que o dinheiro não resolve, eu tô querendo dizer assim, uma pessoa que tem dinheiro resolveu tudo? Não, né? Claro, ninguém tem dúvida de que o dinheiro promove uma qualidade de vida, né? E qualidade de vida tem mais capacidade de promover melhores relações, porque daí a gente vai estar na nossa melhor, mais tranquilo, né? Pra poder ser quem a gente é, né? E a dificuldade também vai ser ali um obstáculo para que a gente até se conheça, né? Então, eu como uma boa uma pessoa que sabe resolver problemas, às vezes nem sei quem eu sou se não tivesse tantos problemas para resolver, né? Então, o dinheiro ele fica no campo da distração. E assim como todas as outras coisas que a cultura vai colocar como necessárias, né? Então, necessário para garantir que eu fiz, né, ou vivi bem, né? E que no fundo, acho que todo mundo sabe que viver bem seria viver boas relações, começando com a gente mesmo, né? Então, é só a gente pensar, se eu tivesse tudo, todo o dinheiro, tivesse conquistado todos os meus planos, seria o suficiente? Porque quando a gente pensa no suficiente, por isso que eu acho que é importante esse raciocínio de você ir o máximo, você pensa no suficiente, você vai conseguir identificar aquilo que falta, né? Então, digamos que eu tenho tudo que eu quero. O que me falta? Isso que falta é, na verdade, aquilo que eu quero, né? Então, quanto antes a gente identificar um cenário onde eu tenho tudo que eu quero, o que me falta, o que me falta, que vai ser o meu objetivo, né? Então, como alguém que foi criado, eu fui criada para não pensar tanto em questão econômica, né? Eu vejo que esse desapego, talvez não é um desapego, né? Eu convivi com a ideia de que dinheiro as pessoas ganham e perdem, né? E o que as pessoas não perdem? As pessoas não perdem aquilo que talvez não é só aquilo que não é material, né? Talvez é aquilo que é essencial. Então, pensando de maneira mais prática, aquilo que nos faltaria quando a gente tivesse tudo é aquilo que nos é essencial. Então, toda essa distração que é a pós-graduação que eu quero fazer, o doutorado que eu quero fazer, a outra casa que eu quero comprar, os cursos que eu quero que meus filhos possam ter oportunidade de fazer, as viagens que eu planejo fazer, os livros que eu planejo escrever, isso são distrações, né? Não, tá, são planos, né? Fazem parte do meu projeto de vida, mas eles também são distrações, porque isso são os como que me levam no o quê. E esse o quê, gente, cada vez mais é um sentimento que fica. Então, acho que algumas pessoas, se você é alguém que já chegou nesse lugar de raciocínio, é um lugar de angústia. É um lugar de angústia, porque ele pode muito parecer com um lugar do vazio, né? Tipo, eu não quero nada, nada me preenche. Porque eu entendo que nós não somos seres preenchíveis, né? Então, a gente não é, a gente está sendo. E o que então seria o que falta? Acho que existe um que aí muito subjetivo, que é uma coisa de todo mundo, então é muito complicado você se comparar comigo e as pessoas se compararem, porque elas têm histórias diferentes, né? E talvez aquilo que quando eu tiver tudo, eu ver que falta, eu creio que tem muito a ver com a construção da nossa subconsciente, da nossa subjetividade,
Então, eu vou sentir falta, eu, Thalita, por exemplo, sinto falta de uma rotina leve, sinto falta de relacionamentos estáveis, né? No sentido de fios condutores ali sólidos, né? De relações não verdadeiras, né? Mas relações ali que se sustentam, né? As pessoas se conhecem e se relacionam e, apesar de se conhecerem, é uma relação que se sustenta a ponto de a gente conseguir conviver com o outro sendo a gente, o outro sendo o outro, e existindo algum tipo de reciprocidade, né? Acho que não tem a ver com frequência, não tem a ver com intensidade, tem a ver com, talvez com intensidade. Viajei aqui um pouco na maionese, vamos voltar? Quando eu faço esses vídeos, gente, eu não programo. Eu penso no tema, que é o tema que aqui eu acho que é a distração. Eu acho muito perigoso as pessoas se distraírem, porque quanto mais a gente se distrai, mais longe a gente fica daquilo que a gente é. Então, quando eu falei no outro vídeo do silêncio, porque o silêncio, ele vai tirar as distrações. Então, no silêncio, eu consigo tirar aquilo que eu acho que é o que eu quero, mas que na verdade é o que está me distraindo, né? Então, a música, o novo livro para ler, o novo exercício, os caminhos, né? Talvez o caminho é a distração, porque ele é só um caminho, igual o dinheiro. O dinheiro, ele é um caminho. Então, o dinheiro é o caminho que me leva a fazer o cruzeiro, que neste cruzeiro eu vivo coisas. E é sobre o que eu vivo, sobre o que eu sinto. Então, o dinheiro não é suficiente, porque tem gente que vai viajar ao cruzeiro e não vai sentir o que outras pessoas sentiram. Na pastelaria, por exemplo. A pastelaria que você vai comer lá com um amigo teu, ele é um como? É um caminho. Assim como o cruzeiro, assim como o dinheiro, assim como a pós, assim como o percurso o meio que faz com que a gente consiga viver algo. Então, o que talvez nos falta é o viver algo, né? E o problema aqui é difícil de dar nome para isso, né? Porque eu imagino que isso é uma sensação. Tá bom, Thalita. Só que acho muito perigoso também essa discussão. Se alguém conhece o que é, não sei se dá para chamar de niilismo, que é tirar vou tirar tudo, né? Tirando todos os significados, o que sobra? O que sobra talvez não só o presente, mas talvez o reconhecimento de que, eu falei isso no outro vídeo, mas acho que fica muito, se alguém me acompanha e conseguiu entender, fala que conseguiu entender, que é eu saber que eu não preciso de nada, ao mesmo tempo de que eu posso ter tudo, curtir esse tudo, sabendo que eu não preciso desse tudo e que eu não sou ninguém nem nada. Entendendo que a gente está falando de uma existência que ela é faltante no sentido de que nunca nada vai estar bom, mas que ao mesmo tempo, sabendo disso, eu vou garantir que eu estou escutando quais são as sensações que eu sinto e que eu procuro que vão nortear as distrações que eu vou ter, né? Então, por exemplo, o que eu, enquanto Thalita, enquanto existência, enquanto pessoa, enquanto ser, o que eu quero sentir? O que o meu corpo quer sentir, né? Quais são as experiências que me fazem me sentir eu mesma, fazem com que o meu corpo vibre, fazem com que eu me empolgue, fazem com que... Sabe quando você fala, é isso? Esse é isso, para cada um, vai ser uma coisa. Então, às vezes, você pode estar deitado ali, lendo um livro e ter uma sensação do é isso, né? Então, às vezes, você pode estar, aquilo que eu falei da pastelaria, eu gosto muito de pastel, e daí eu tenho muitas lembranças com pastel. Não é o pastel, entende? Não é isso. Não é, quer dizer, é isso,
Não é o pastel em si, mas aquilo que eu vivi enquanto eu estava comendo pastel, né? Então, nossa, me vem na mente muitas memórias aqui com pastel, com comida, né? Então, nunca é sobre a comida. A comida é a distração, né? Assim como o dinheiro, assim como a pós, assim como o doutorado, assim como as metas, né? Elas são como que nos levam aos nossos o quê, né? Então, a ideia é que o dinheiro, ele é um como, ele não é o quê. Então, na ânsia de preencher esse como, né, que é ter o dinheiro, muitas pessoas nem sabem para que elas querem. Então, é nesse ponto que eu penso que é muito perigoso o dinheiro, ele ser o motivo. Porque o motivo é a viagem, o motivo é a minha relação com as pessoas, né? Com a minha mãe, com a minha família, com os meus irmãos, com meus filhos, né? As vivências que eu vou ter, o que isso significa, né? Não é sobre o que o dinheiro fez ou deixou de fazer na minha história, é sobre aquilo que eu vivi ou deixei de viver. E que pessoas que têm dinheiro não necessariamente conseguiram. É sobre isso. Entende? Ah, mas é que se eu tivesse dinheiro, a casa estava reformada, né? Eu não tinha... Será? Será mesmo? Né? Tem um cara que eu sigo, um coach, que ele fala que os problemas têm uma utilidade, né? É uma distração. As pessoas se distraem, às vezes elas preferem se distrair com barulho, com problema dos outros, com doença, porque senão elas não querem enxergar aquilo que realmente lhes falta, que é o quê? Né? Então, talvez é mais útil eu ficar ocupada com o meu problema, né? É mais útil eu ficar ocupada ali com a minha dor lombar do que... Emboguei aqui com o exemplo, do que eu identificar que eu tenho muitas coisas que eu quero fazer e que, na verdade, isso me impede. É como se a dor lombar me impedisse de poder viver coisas que eu quero viver se eu não tivesse essa dor lombar. Então, para não encarar que eu não tenho coragem de poder viver, por exemplo, a plenitude do meu corpo físico, né? Então, se o meu corpo físico estiver no pleno, se eu estiver no meu shape top, eu ia querer fazer coisas que eu não quero fazer agora. É só um exemplo, gente. Então, talvez eu prefira me distrair com a minha dor lombar para eu não encarar aquilo que eu quero viver. Bugou, talvez uma hora eu possa fazer um vídeo sobre isso, mas são distrações, né? Então, da mesma forma que eu falei do silêncio, que a gente precisa ter coragem de fazer silêncio, a gente precisa ter coragem de tirar as distrações, porque não sobra nada. E não sobrando nada, a gente vai ter que enfrentar aquilo que a gente realmente quer. Thalita, mas tá, às vezes o que eu quero não é algo possível, tá? Mas você pode aceitar. Então, por exemplo, eu que tenho filho, trabalho, casada, tudo, às vezes não existe um lugar pleno, uma sensação plena de esvaziamento dentro da minha realidade como trabalhadora, mãe e tal, tá? O que não me impede de desejar e de reconhecer esse meu desejo. Então, eu desejaria viver coisas que a minha realidade atual não me permite, dentro do relógio, né? Mas eu preciso conseguir pelo menos reconhecer para mim isso, né? Isso gera você se esvazia dessa angústia e você também é capaz de definir metas e de reconhecer que para você isso é importante. O que eu falei lá da minha lombar, né? Então eu posso falar assim, eu, Thalita, com a construção histórica que eu tenho, dizer que eu quero ser sarada é algo que não combina com os meus discursos. Então, portanto, seria muito fútil eu dizer que isso é importante. Então, como eu não vou ter coragem de reconhecer que isso é importante, eu posso ter um problema, prefiro ter um problema que vai me impedir de resolver aquilo para eu não ter que lidar com aquela
situação que lá no fundo pra mim é importante, né? Então, do tipo, eu não consigo reconhecer que a questão estética é uma coisa importante, do meu corpo poder se sentir à vontade, né? E não podendo reconhecer isso, que pode ser uma coisa assim, nada banal, boba, né? Racionalmente, eu não conseguindo reconhecer isso, vai ser útil pra mim ter a dor nas costas. É isso que eu tô querendo dizer com a aceitação de verdades, né? Então, verdades que a gente não quer aceitar. Porque, gente, as nossas vontades, os nossos desejos, eles não são racionais, né? Por isso que eles precisam ser reconhecidos. Eles estão ali. E por isso que eu falei da ideia da distração, porque é como se alguém colocasse pra gente metas que não são necessariamente nossas e a gente persegue elas como sendo nossas e elas nos distraem daquilo que a gente é, né? Então, claro, é bom ter dinheiro, o dinheiro pode garantir que a gente possa existir de maneira mais plena, porque a gente não tá falando de dinheiro, mas de condições materiais de vida, né? Eu luto muito pela dignidade humana e entendo que um homem que tem as necessidades atendidas é um homem que não quer guerra com ninguém, porque a gente precisa, né? Um casamento vai ser melhor quando o casal tem uma estabilidade financeira, né? Condições materiais de passar por uma crise econômica, por exemplo, o que não significa que casais que têm dinheiro são casais que vão ser felizes, né? É sobre isso. É isso que eu tô querendo dizer. Que a gente é tão distraído para poder garantir coisas que não são tão essenciais, que não vão garantir a nossa plenitude, né, felicidade, que a gente pode chamar, tão distraído com isso, a gente perde de focar naquilo que é essencial. E aquilo que é essencial, para cada um vai ser uma coisa, né? É um momento, uma experiência. Eu falei da questão do corpo, porque a experiência com o corpo, gente, é uma experiência que não dá para negar, experiência física. Porque por mais que a gente seja uma sociedade toda intelectualizada, né, que vai trazer tudo para racionalidade, a gente é corpo, né? E o ser corpo, ele é importante. É estranho ter que falar, né? Mas esse equilíbrio entre o ser corpo e ser mente, ser desejo, ele tem que ser considerado, né? Então, quem eu sou enquanto ser que deseja, que tá vivo, né? Eu no mundo, o que eu quero, né? E o que tá me distraindo, né? Então, o dinheiro distrai porque ele é uma meta universal, né? Assim como a casa, assim como o carro, assim como a faculdade, assim como um emprego, assim como a família, né? São metas culturais universais. Não tô dizendo que não são boas, eu tô dizendo que aquilo que eu falei do silêncio, a gente precisa se despir daquilo que é distração para poder enxergar aquilo que realmente nos interessa. E para quem já chegou nesse lugar é muito difícil e muito dolorido, porque são pautas existenciais, né? Então, eu acho que numa sociedade que não ensinou a gente a cultivar, cuidar daquilo que é essencial, a gente não tem maturidade, a gente não tem ferramenta, a gente não tem instrumento, a gente não tem repertório de quem cuida das emoções, de quem cuida das relações, não tem repertório de quem foi ensinado a se escutar, a gente não tem repertório. Então é como se as pessoas vivessem apagando fogo que elas nem escolheram e nem faz sentido, e elas seguem fazendo porque elas foram enfiadas naquilo. E parece que a utilidade que elas têm no mundo e na vida definem quem elas são. Mas não é, a pessoa sabe que ela não é. Né? Não por exemplo, eu posso ter muita habilidade como professora. Né? Eu posso ter muita habilidade como a vida me colocou nisso. Né? Tipo assim, acabou que eu virei uma pessoa muito habilidosa em muitas coisas. O que não necessariamente isso define os meus desejos, aquilo que eu sou, aquilo que eu quero e as experiências que eu tenho intenção de que seja o centro da minha existência, entende? Então é como se a gente se perdesse no nosso desenvolvimento. Então a tua história, ela levou você para esse lugar, existe uma chance de você ter se distraído e de que você já nem saiba mais quem você é, o que você quer,
porque você foi levado nesse lugar e é muito importante a gente tirar essas distrações para que você consiga reconhecer, se reconhecer. Eu acho que a gente muda muito ao longo da vida e a gente vai ter que fazer esse exercício muitas vezes e vai ser dolorido, acho que todas elas. Talvez não, talvez algumas, né? Quando eu fiz 40 eu sofri porque eu me dei a permissão de rever a minha história e o que eu tava vivendo. E é dolorido porque existe a possibilidade de você pular fora de muita coisa, né? É quando você faz esse exercício. E eu cheguei num ponto de que não, é isso mesmo. Algumas relações só que de profissionais, de amizade e tal, mas a estrutura das minhas relações, elas se mantiveram, mas a gente tem que ter coragem de fazer esse exercício, né? De, tá bom, eu cheguei até aqui, é isso que eu tô vivendo, né? Claro, né? Porque a vida leva a gente, mas fui eu que tava ali, né? Sendo levada e levando, né? Mas pode ser que tenha muita coisa pendurada aí que a gente precisa rever. Falei bastante, deu 20 minutos já. Mas era isso, espero que tenham gostado. E quais são as distrações, né? Para além do dinheiro, que tiram a gente do que realmente a gente é, né? Então, pensando numa sociedade da propaganda, do consumo, do algoritmo, da estética, dos padrões, né? De sucesso e de vida, muito perigoso. A gente tá bem longe de ser aquilo que a gente é. Mas numa sociedade plural, múltipla, onde a gente pode cada um ter uma individualidade ali diferente dos outros, eu creio também que da mesma medida em que a gente tem uma intensidade de padrões, a gente também tem uma infinidade de possibilidades, de estilos de vida, e sendo assim, cada um, como nunca, tem a possibilidade de ser o que se é, né? Tem mais autonomia para poder se posicionar no mundo e mais ferramenta para poder limitar, definir limites nas relações, para poder conseguir viver relações cada vez mais verdadeiras consigo e com os outros. Comenta se você gostou, qual parte você bugou, qual parte eu viajei, qual parte da viagem foi legal, e se você acha que faz sentido mesmo essa distração, e se você também sente que, tirando tudo, dá uma angústia, mas que esse é um lugar de bem humano, né? Porque a gente não tem certeza de nada, a gente vive coisas e algumas nosso corpo dá, né, essa... não gosto da palavra certeza, mas ele dá a confirmação de que é por aí, né? Ah, essa sensação aí é por aí, né? É uma certeza que acho que o corpo ele dá a confirmação pra gente, né? De que o caminho é esse. Beijo.